Olá, olá, meus queridos, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? 100%? 110%? 120%? Eu espero que sim. Vamos lá? Vamos dar continuidade no nosso conteúdo? Atendendo aí alguns pedidos, eu vou retomar a parte relacionada à morfologia, tá certo? Os processos de formação de palavras. Então, nós vamos aqui dividir esse conteúdo nos vídeos em duas etapas. No primeiro momento, nós vamos falar sobre os morfemas, os elementos mórficos, aqueles elementos que constituem as palavras. E no segundo momento, nós vamos falar sobre os processos de formação de palavras aí. Beleza? Então vamos lá? Olha só, a gramática normativa, dividida em quatro grandes áreas, né? Morfologia, fonologia, sintaxe e semântica, contempla aí, primeiramente a parte relacionada à morfologia. Tá? O prefixo morfo significa aí para nós forma e logia significa para nós estudo. Então a morfologia é a área da gramática que vai estudar os processos de formação de palavras, ok? Então, para que eu possa compreender melhor esses processos de formações de palavras, é necessário que nós tenhamos consciência dos elementos que formam essas palavras, beleza? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa oração. O aluno fez a prova, ok? Essa oração, ela tem elementos que a constituem, não tem? Você tem ali um sujeito, você tem um verbo, você tem um objeto direto, né? Em uma oração você pode ter um complemento nominal, um adjunto de nominal e assim por diante. Dessa forma, o que nós entendemos, meus queridos? Quando eu falo em sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto de nominal, aposto, vocativo, todos esses termos são termos que constituem a oração. Dessa mesma forma, porém em uma escala menor, né, nós temos aí os morfemas, que são elementos que vão constituir as palavras. Então, quais são aí os morfemas? Quais são os elementos que fazem parte desse processo de estruturação das palavras aí, pessoal? Os morfemas, essas nossas unidades mínimas, tá, são, em primeiro momento aí, o radical. Beleza? Então vamos lá. Morfemas são o que? São unidades mínimas significativas que produzem significados para que as palavras possam ser aí elaboradas a partir deles, certo? O primeiro morfema, o primeiro elemento mórfico, o primeiro elemento que constitui a palavra é chamado de radical. O radical, ele vamos colocar aqui um texto para você, a parte fixa da palavra, tá? O radical, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O radical, ele é a parte fixa da palavra. Ele não se modifica, ele não sofre nenhum tipo de alteração. Beleza, pessoal? Então, ele é a forma mínima, tá? Portanto, se a forma mínima é porque ele é indivisível, certo? Tá? Indica o sentido da palavra e ele é fixo, parte fixa aí da palavra. Beleza, pessoal? Ele não sofre nenhum tipo de modificação. Olha aqui, ó. Moço, moça, moçada, mocinha, mocetão, moçoila, moçar, remoçar, por aí vai, né? Olha só, existe uma parte da palavra aqui que não sofre nenhuma modificação. Em todos os meus exemplos aqui, até a letra C, nós não tivemos alteração da palavra. Essa parte que não se modificou, ela é chamada de radical, tá? É o radical, semantema ou ainda lexema. Semantema e lexema são nomes aí já mais técnicos, tá certo? Dificilmente eles serão cobrados de vocês em prova, mas existe. De repente, se você for procurar na gramática, você vai localizar essas nomenclaturas e para você não ficar em dúvida, eu já as coloquei aqui. Combinado? Beleza? Tranquilo? Ah, Peterson, mas houve modificação sim, porque olha esse cedilha aqui nos três primeiros exemplos. Tá, beleza, só que o cedilha, na verdade, a cedilha aqui, ela tem como função promover a manutenção fonética da palavra. Se nós não colocássemos o cedilha aqui, ó, como que ia ficar? Ia ficar moco, moca, mocada. Então a cedilha promove a manutenção fonética, ela faz com que esse C
tenha som aí, tenha som de S, tenha, né, represente o fonema S. Beleza? Então, radical, primeiro morfema, extremamente importante, está relacionado aí ao significado da palavra, é uma parte fixa, ela não se modifica, não sofre variações. Beleza? Vamos dar sequência então. Um segundo morfema que nós temos aí são os chamados afixos. Esse azinho aqui, ó, ele indica para nós negação. Tá? Esse azinho com que se inicia aqui a palavra afixo, ele indica para a gente a ideia, deixa eu colocar essa caixa de texto aqui mais acima, ele indica para nós a ideia aí de negação. Tá? Então o afixo é a parte não fixa da palavra. Então o que são os afixos aí? Os afixos serão, por sua vez, elementos, tá? Eles são aí elementos que são colocados antes ou depois das palavras, certo? Quando esse elemento é colocado em posição anterior à palavra, ele é chamado aí de prefixo. Quando ele é colocado em posição posterior à palavra, ele é chamado de sufixo, beleza? E aí, colocando esses afixos ao radical da palavra, que é a parte fixa, nós formamos novos vocábulos, nós formamos novas palavras, beleza? Então, olha o exemplo aí: remoçar, moçada, pré-história, menininho, certo? Pausa para o café aí, gente. Vocês já tomaram café? É importante. Olha só. Eu tenho aqui a palavra moçar, colocamos o prefixo re, que ele tem um valor significativo, né? Ele indica para nós a ideia de repetição, tá? Fazer algo novamente, fazer com que algo aconteça uma outra vez, né? Mais uma vez, fazer com que algo se repita. Moçada, aqui o sufixo ada, indicando para a gente um agrupamento, tá? O prefixo pré, aqui em pré-história, indicando para nós a ideia de anterioridade, certo? Né? O sufixo inho, que é um sufixo normalmente indicador aí de diminutivo, tá? De forma dentro dos substantivos aí o diminutivo, indica para nós o tamanho das coisas. Porém, aí cuidado, né? Porque dependendo do contexto, esse sufixo ele pode ter um outro valor de significação, né? Você está em casa, por exemplo, aí alguém fala para você assim, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu responsável, alguém fala assim: filhinha, vai lá, busca o chinelinho pro papai. Nesse contexto, a palavra filhinha, o sufixo inha, que indica diminutivo, ele não está falando que você, né, não significa que você necessariamente é uma pessoa pequena. Não é isso, não tem nada a ver. Né? Dada a relação que você tem com essa pessoa, esse sufixo pode indicar para nós uma aproximação, um carinho, um afeto, algo nesse sentido. Né? Então, o valor de sentido do sufixo inho nesse contexto indica para nós afetuosidade. Agora, dentro da sala de aula, por exemplo, a coleguinha vira para você e fala assim: ô filhinha, aí já complica, né? Porque aí o sufixo inha pode indicar para nós um processo irônico, uma provocação, algo nesse sentido. Então, os afixos, eles são elementos que se juntam às palavras, eles não são fixos, eles podem ou não se juntar às palavras, tá? Ele pode ser retirado e tudo mais, então eles não são fixos, mas eles apresentam um significado próprio, tá? Isso é importante saber. Beleza? Um outro elemento que nós temos, então, só retomando, o que é afixo, gente? Afixo é prefixo e sufixo, tá bom? Um outro elemento mórfico que nós temos são as desinências. Desinência é a mesma coisa que finalização. E aí eu posso ter a finalização do nome ou do verbo. Ou seja, nós teríamos desinências nominais ou teríamos ainda desinências verbais. Fechado, meus queridos? Então, são esses dois tipos de desinências que nós temos. Eu posso colocá-las ao fim das palavras, claro, que são finalizações, para indicar determinados aspectos gramaticais. Tá? Vamos lá, vamos falar sobre as desinências nominais. As desinências nominais, elas nos indicam gênero e número dos nomes. Aqui, quando falamos em gênero, nós estamos falando, claro, aí, da relação entre masculino, né, masculino e feminino, certo? Quando nós falamos aí em número, aí nós estamos falando da relação entre singular e plural. Beleza, pessoal? Então, as desinências nominais vão indicar para nós gênero, masculino e feminino, tá bom? Tá? Então, vamos colocar aqui gênero, ela indica para nós essa ideia de masculino e feminino e vai indicar para a gente número, singular e plural, certo? Então, por exemplo, ó, menino, menina, meninos, meninas. Na língua portuguesa é natural, é comum que
o masculino seja formado a partir da desinência o feminino seja formado a partir de desinência A. Vai ser sempre assim, meus queridos? Não, nós sabemos que não, mas é comum, é geral, né, normal que isso daqui ocorra nos processos de formação de gênero na língua portuguesa. Existem palavras aí que são substantivos comuns de dois gêneros, estudante. O comum de dois gêneros vai ter aí o seu gênero determinado pelo artigo, pela palavra que o acompanha, não é isso? Então você tem o estudante, a estudante, aquela estudante. Uma coisa interessante de se observar é o seguinte: alguns autores afirmam que na língua portuguesa não existe a desinência masculina, só existe a desinência feminina. Por que dessa afirmação? Porque para alguns autores aí, o masculino na língua portuguesa já é algo natural. Então é o feminino que deve se diferenciar. É uma visão aí meio complicada, né? Mas vamos compreender que a língua, a linguagem, nada mais são do que reflexos de uma determinada cultura. Então, se uma afirmação como essa, por exemplo, se torna uma afirmação, de certa forma, machista, imbuída de uma ideologia que hoje é negativa, em outra hora, em outro momento, esse tipo de ideia, esse tipo de conceito, de valor, ele estava muito mais arraigado na sociedade e não era mal visto e acabou sendo refletido aí na nossa língua, beleza? Hoje isso está caindo por terra, né? Nós já temos aí na internet, em alguns meios virtuais de comunicação, até mesmo o uso de pronomes neutros, apesar de que na estrutura da língua portuguesa isso ainda não foi normatizado, né? Nós não temos pronomes neutros na língua ainda, tá certo, pessoal? Tranquilo? Fechado aí? Bom, sobre singular e plural. Na língua portuguesa, o plural, normalmente, ele é demarcado pela presença da letra S. Então, se aparece a letra S, nós temos uma palavra no plural. Aluno, singular. Alunos, plural, certo? Então, se a letra S geralmente demarca para nós o plural das palavras, perdão, o que é que vai demarcar para a gente o singular? Bom, o singular, ele é demarcado pela ausência de plural, pela ausência de S. Aí aparece esse símbolo aqui para nós, ó, esse zerinho cortado ao meio aqui, né? Esse zerinho cortado ao meio, lá na matemática, ele é chamado de conjunto vazio, não é isso? Aqui para nós, esse símbolo aqui, ele significa morfema zero. Ou seja, ele acontece quando nós não temos um morfema que representa uma determinada flexão, seja ela de nome, seja ela de verbo. Beleza, meus queridos? Tranquilo até aqui com essa ideia de gênero, de formação também de número ou não? Mais um café aí. Eu espero que sim, espero que esteja tudo ok. Olha só, meus amores, vamos dando sequência aqui então. Veja bem. Na sequência, nós temos as desinências verbais. Até aqui nós falamos das nominais, que apresentam para a gente flexão de gênero e de número. As desinências verbais vão aparecer, claro, nos verbos. O que elas indicam para nós aí, meus amores? As desinências verbais vão indicar para nós flexão de número e pessoa, então é chamado de desinência número pessoal, e de modo e tempo, então é chamado de desinência modo temporal, beleza? Veja só aqui essa forma verbal, amáximos, né? Esse verbo aqui é um verbo que está flexionado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Como nós sabemos disso aí? Qual é a característica desse tipo de flexão verbal aqui? Bom, primeira coisa, nós temos aqui o radical, que é a parte da palavra que não se modifica. Depois nós temos aqui esse azinho, que é chamada vogal temática. Já vou falar um pouco mais sobre ela, tá? Na sequência, nós temos aqui essa formação, ó, SSE. Essa formação ela é uma desinência que está indicando para mim o modo e o tempo do verbo. É comum dos verbos flexionados no pretérito imperfeito do subjuntivo que elas apresentem essa flexão para nós, certo? Que elas apresentem essa desinência aqui. Por exemplo, pega lá o verbo, pega o verbo cantar. Ó, se eu cantasse, se tu cantasses, se ele ou ela cantasse, se nós cantássemos,
se vós cantasseis, se eles ou elas cantassem. Percebeu? O verbo cantar no imperfeito subjuntivo apresenta essa desinência, apresenta essa flexão que é normal. Então eu tenho uma desinência modo temporal. Agora, aqui ao finzinho do verbo, nós temos a desinência mos, indicando para mim que esse verbo foi flexionado na primeira pessoa do plural, nós, né? Se nós amássemos. Então, todo verbo flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo, na primeira pessoa do plural, vai apresentar para a gente essa desinência aqui. Fechado? Então, desinências são o quê? São as flexões, tá bom? E aí você tem esse outro elemento que eu tinha deixado para trás aqui, vamos falar sobre ele. Você tem aqui a chamada vogal temática, que é um outro elemento mórfico aqui, tá bom? Veja bem, pega lá o verbo beber. Bebe é o radical, parte que não se modifica. Depois do radical, o que nós temos é a vogal temática, né? Então você tem beber, esse ezinho aqui, ó, é a vogal temática, assim como esse A depois do radical em amar foi vogal temática. A junção de radical mais vogal temática é chamada de tema, beleza? Depois nós temos a letra R indicando para nós que o verbo se encontra no infinitivo, certo? Então nós temos aqui um verbo no infinitivo. Bom, tranquilo até aqui? Para que serve a vogal temática então, meus queridos? A vogal temática, ela possibilita que o radical se junte às suas respectivas o quê? Desinências, tá? Então a vogal temática tem a princípio essa função, vai fazer com que o verbo, né, o radical desse verbo, possa se juntar às suas finalizações. Olha aqui, ó, você tem aqui o radical certo? Depois a vogal temática, e essa vogal temática possibilita com que o radical se ligue a essas desinências aqui, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal, tá? Uma outra função da vogal temática é justamente vincular e classificar o verbo em primeira, segunda ou terceira conjugação. Aqueles verbos que possuem vogal temática A, como é o caso de amar, cantar, apresentam aí, são verbos de primeira conjugação. Aqueles verbos que têm vogal temática E são de segunda conjugação. E os verbos que têm vogal temática I, como partir, são verbos de terceira conjugação. Então tenho aí amar, cantar, pagar, verbos de primeira conjugação. Vender, dentre outros aí, segunda conjugação. Partir, sair, terceira conjugação. Agora aqui eu coloquei uma observação para vocês. Isso daqui se faz importante. Verbos que apresentam essa vogal temática O, como o caso do verbo pôr e seus derivados, pôr, compor, sobrepor, interpor e assim por diante, esses verbos eles pertencem à segunda conjugação, meus queridos. Por que isso? Porque são verbos derivados do antigo verbo poer. Então, antigamente, na língua portuguesa, nós tínhamos um verbo, tá? Que era o verbo poer. Esse verbo ele passa por um processo aí de variação linguística, tá? Uma variação histórica, claro. Essa letra E, ela cai em desuso, e a partir do momento que ela cai em desuso, o verbo fica como por. Porém, ele continua sendo pertencente à segunda conjugação. Por quê? Porque os verbos de segunda conjugação apresentam que vogal temática? Vogal temática E, beleza? Então, se aparece para você algo em uma prova nesse sentido, saiba que o verbo pôr e os seus derivados, né, já disse para você, compor, repor, interpor, sobrepor, contrapor, todos esses verbos pertencem, claro, à segunda conjugação, porque são verbos derivados do antigo verbo poer da língua portuguesa. Fechado aí, meus amores? Bom, tranquilo, né? Outro detalhe aí que a gente tem que explanar para vocês, olha só. Vocês perceberam que eu sou movido a café? Vocês também? Tem coisa melhor, né, gente? Olha só. Abre o olho com o seguinte. Os nomes, os substantivos, adjetivos, eles também podem apresentar vogal temática. E quando nós falamos em vogal temática, a primeira coisa a se pensar é o quê? É verbo. Beleza? Vogal temática, liga o radical do verbo às desinências. Ok. Os nomes podem apresentar vogal temática, Peterson? Podem sim, meus amores. Sem nenhum problema. Como é que isso daí funciona, meus queridos? Quando o nome apresenta vogal temática, essa vogal que encerra o nome, ela não indica flexão de gênero, tá? Quando ela não indicar flexão de gênero, aí ela é uma vogal temática. Veja só, menina. Eu quero saber se esse A aqui é vogal temática. Bom, mas esse Azinho aqui deixa evidente para mim que essa palavra se encontra no feminino.
Então ela é uma palavra que está indicando para nós o quê? Perdão, um elemento que está indicando para nós o quê? Gênero. Então ele é um morfema, né? Ela é um elemento mórfico que indicou para nós aí a ideia de gênero. Então não pode ser uma vogal temática. Essa não é a função da vogal temática. A vogal temática não indica gênero. Beleza? Então o que nós temos aqui é uma desinência nominal indicadora de gênero. Agora veja só, carro. Essa letra O, ela não indica gênero. Não posso falar que carro está no masculino porque terminou em letra O. Carro já é uma palavra no masculino. Eu não tenho contraponto, eu não tenho contraste de carro com o carra, para falar que carro é masculino e carro é feminino. Isso não existe na língua. Então, se esse Ozinho aqui que encerrou a palavra carro não indicou gênero, ele é uma vogal temática. É isso que aconteceu. A mesma coisa em mesa, que é uma palavra que sempre está no feminino. Esse azinho não indicou para nós feminino, porque eu não tenho o oposto de mesa, masculino, que seria mesmo. Isso não existe na língua. Então, se esse A não indica para nós a ideia de gênero, então esse Azinho aqui só pode ser o quê, meus queridos? Esse Azinho aqui é uma vogal temática. Beleza? Então, quando a vogal que encerra nomes, substantivos e adjetivos não indicar gênero, e esse nome também for um nome átono, ou seja, não for acentuado, aí esse Azinho, esse Ozinho, essa vogal que encerra ali, ela é vogal temática. Por exemplo, quer ver? Vamos pegar aqui, ó, a palavra sofá. Esse Azinho aqui, ó, ele vai ser vogal temática, porque ele não está indicando o gênero para nós, beleza? Não indicou. Não tenho ali o feminino de sofá, de forma alguma. É sempre uma palavra que está no masculino, e eu não tenho feminino disso daqui. E esse Azinho não está indicando o gênero. Ah, então ele é vogal temática. Nesse caso não, por quê? Porque essa vogal, para ser vogal temática, ela tem que se apresentar em sua forma o quê? Átona. Ela tem que se apresentar em sua forma fraca, né? E aqui em sofá, opa, apagou. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ó, sofá. E aqui em sofá, esse Azinho é acentuado, porque a palavra é uma oxítona terminada em A, né? Ela se enquadra nas regras de acentuação gráfica. Então, como eu tenho aqui uma vogal tônica, esse Azinho não é vogal temática. Ele é o que, Peterson? Ele é radical, faz parte do radical. Quer ver? Deriva para nós a palavra sofá. Nossa, tem sofá, sofazinho, sofazão, sofazeco. Percebeu que em todas as derivações aqui essa letra A não saiu? Ela se manteve no vocábulo? Pois é. Qual é a parte mesmo que não se modifica da palavra? É o radical, é a parte fixa. Então esse Azinho aqui, ó, faz parte do radical, ele não é vogal temática. Então vogal temática, no primeiro momento, ela aparece nos verbos, para ligar o radical do verbo às suas respectivas desinências, e indica para mim a que conjugação pertence o verbo. No segundo momento, saibam que ela pode aparecer nos nomes, porém somente será vogal temática em nome, quando ela não indicar gênero e quando ela se apresentar em forma átona, em forma fraca. Beleza? Por fim, aqui, desse primeiro momento da aula, não menos importante, eu separei para vocês aqui as chamadas vogais e consoantes de ligação. E aqui eu preciso te alertar sobre o seguinte: alguns autores não consideram as vogais e consoantes de ligação como elementos mórficos, tá? Como elementos que constituem as palavras. Por que isso, meus queridos? Porque todo elemento mórfico que nós vimos até agora, ele apresenta significado, não é? O radical já tem parte da significação da palavra, os prefixos e sufixos também apresentam valores semânticos, também apresentam valores de sentido, certo? A vogal temática também apresenta uma funcionalidade no processo de construção vocabular, beleza, pessoal? Né? As desinências também apresentam um significado, indicam para nós essa ideia de gênero, de número, de modo, de tempo, de pessoa, não é? Agora, as vogais e consoantes de ligação não. São elementos que não apresentam significação própria. E aí, devido a isso, alguns autores não as consideram como elementos mórficos. Porém, eu as coloquei aqui, creio ser importante para você, principalmente se aparecer em uma prova mais técnica, tá bom? O que são essas vogais e consoantes de ligação aí? São elementos colocados nas palavras para facilitar a pronúncia dessas palavras, para facilitar a pronúncia vocabular. Por exemplo, ó, pezinho.
Esse Z é uma consoante de ligação, porque sem ele aqui ficaria peinho. Não dá, né? Então trata-se aqui de uma questão de eufonia, tá bom? Vamos colocar aqui para você, ó. Trata-se aqui de uma questão de eufonia, ou seja, nós estamos tentando trabalhar aqui com a pronúncia adequada das palavras. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha lá, paulada, né? Você tem essa letra L aqui, uma consoante de ligação, para ligar aqui, né, o radical pau até o seu sufixo ada. Beleza? Então aqui você tem uma consoante de ligação. Ó, parisiense, essa letra I, assim como em gasômetro, a letra O, são duas vogais de ligação. Senão ficaria parisense, gasmetro. Ficaria muito estranho isso daqui no processo fonológico da língua. Então essas vogais e consoantes de ligação são elementos aí auxiliadores de pronúncia e, portanto, se inclinam, recaem aí sobre questões de eufonia, pronúncia adequada das palavras. Somente isso. Beleza, meus queridos? Tranquilo aí? Todo mundo tá sossegado na cadeira? Coisa boa. Pessoal, então esse primeiro momento nós encerramos aqui, tá? Aqui, só recapitulando, nós entendemos o que são os elementos mórficos, né? São os elementos que constituem as palavras, eles se unem para formar novos vocábulos. Entendemos aí também quais são as funcionalidades de cada um na palavra. E agora no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar com os processos de formação de palavras. Beleza? Forte abraço para vocês aí e em breve estaremos juntos, tá bom? Beijão, meus queridos. Até logo.